pode ficar à vontade, tá? Tá bom. A Bruna possui graduação em Medicina Veterinária aqui pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ela também fez um mestrado com ênfase em Dermatologia Veterinária pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. E atualmente ela atua como clínica geral e dermatologista pela Clínica Rio Vet Center aqui no Rio de Janeiro, certo? Tudo certo. Bruna, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a citologia na clínica dermatológica de cães e gatos, né? Inicialmente, a gente tem que entender que a citologia, ela permite que a gente faça uma análise das células de diferentes tecidos através da microscopia, né? E Uhum, a citopatologia, ela permite que a gente analise diferentes lesões. E a gente tem que entender que sejam elas cutâneas ou não. A gente vai dar uma ênfase maior à dermatologia hoje, né? Mas é importante uhum, entender que a gente pode fazer uma análise citológica, por exemplo, de líquor, líquidos cavitários, diversos órgãos como o baço, fígado, né? A própria medula uhum, óssea, lavados broncoalveolares, além de diversas lesões, sejam elas dermatológicas ou neoplásicas, né? sim, uhum, A citologia, ela é uma ferramenta fundamental na rotina dermatológica. A gente tem que pensar que as doenças dermatológicas, elas muitas vezes apresentam lesões muito parecidas. Então, só da gente sim, ver aquela lesão na pele do animal, a gente pode até pensar numa série de diagnósticos diferenciais, mas é praticamente assim, muito difícil, né? Praticamente impossível a gente conseguir definir realmente o diagnóstico só de ver a lesão. As lesões se sim, repetem muito, são muito parecidas. Então, a citologia, ela pode auxiliar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento de doenças dermatológicas, tá? Mas é claro, a uhum, gente tem que ter em mente que a citologia, ela nem sempre é diagnóstica. Nem todas as doenças podem ser diagnosticadas através do exame citológico, né? Existem doenças que, por exemplo, precisam de um exame um pouco mais específico, como uma biópsia, é o caso das doenças autoimunes. Ou então existem uhum, aquelas doenças dermatológicas cujo diagnóstico ele é clínico e terapêutico, como é o caso da atopia, por exemplo, que é a sim, doença mais recorrente no nosso dia a dia da dermatologia, né? uhum, Um papel muito importante da citologia é que ela permite a diferenciação entre as lesões neoplásicas e as lesões inflamatórias. A gente tem que uhum. ter em mente que isso parece uma coisa simples, mas nem sempre. Às vezes, não é nada simples, né? Muitas vezes as neoplasias, elas podem mimetizar inflamações e o Uhum. contrário também pode ocorrer, né? Mas, de qualquer Sim, é forma, é verdade. uma excelente ferramenta no auxílio do direcionamento diagnóstico, mesmo que a gente não Uhum. consiga fechar totalmente o diagnóstico, tá? Perfeito. Quando a gente... Frente a essas lesões, a gente pode. Eu já posso entrar para o segundo tópico? Ou em- não? Não, eu vou falar mais um pouquinho do primeiro, porque o que eu vou falar aqui na importância? É sobre as formas que a gente tem de fazer essa análise citológica, né? Então, a gente Uhum. tem como enviar para o laboratório ou avaliar mesmo no momento da consulta. Uhum. Eu, pessoalmente, sempre gosto de olhar as citologias no momento da consulta, mesmo que não se não se trate de um caso de dermatologia, né? Sim. Por quê? Porque eu acho que me dá um direcionamento muito legal. Então, a vantagem, né, de olhar no momento da consulta é que, dependendo da doença, você consegue chegar num diagnóstico no momento da consulta. Isso é muito legal para o tutor, legal para o Uhum. paciente, né? Porque a gente dá um posicionamento para ele ali, a gente não fica naquela dependência de aguardar o resultado do exame, né? Aguardar o tempo do laboratório, né? Então, a gente dá um posicionamento mais direto. Uhum. Ajuda a gente a dar um direcionamento, por exemplo, nos tipos de diagnósticos diferenciais que a gente pensa, né? Então, como eu falei, nem sempre a gente consegue chegar num diagnóstico com a citologia, mas a gente consegue dar um direcionamento maior. E aí a gente consegue Sim. entrar com o tratamento de uma forma mais segura, a gente tem mais certeza daquele tratamento que a gente está instituindo já numa primeira consulta, tá? Perfeito. Caso a gente opte por enviar para o laboratório, também não tem problema nenhum, né? Só tem uma série de cuidados que eu acho importante colocar aqui.
Então, Uhum. escolher a técnica citológica mais adequada, tá? Isso daí é essencial. A gente vai discutir um pouco disso no próximo tópico, né? Vou mostrar para Uhum. vocês como escolher a técnica citológica baseado na lesão que você está vendo. Então, muitas vezes, quando a Sim, gente escolhe uma técnica citológica inadequada, a gente manda para o laboratório um material que não tá bom para eles darem um diagnóstico, né? Então, acaba sim. atrapalhando, Uhum. atrasando muito o direcionamento daquele paciente. Uhum. Verificar se a amostra é significativa, isso daí é um ponto que eu acho muito legal. Mesmo que a pessoa não tenha muita experiência com citologia, se tiver um Uhum. diagnóstico, um microscópio na clínica, é legal você dar uma olhada naquela tua amostra, porque você fica sabendo se a tua amostra foi suficiente, entendeu? Se Uhum. realmente vai ter chance daquilo dar um diagnóstico, né? Ou se você precisa repetir a coleta, tá? Sim. Bom, não preciso nem falar dos laudos, né? A gente tem que Uhum. preencher bem os laudos, gente. Isso é muito importante. Com certeza. Desculpa, laudo não, requisição. A gente tem que preencher Requisição. bem as requisições. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o patologista ele não está vendo o paciente. É a gente que está vendo. A gente que está vendo o paciente, a gente que está vendo a lesão. Então, além de colocar os nossos diagnósticos diferenciais, o que é importante você descrever bem a lesão também, para que o Sim. patologista tenha mais facilidade ao ver aquela histologia e vai ser bom para todo mundo, porque a gente vai ter mais chance de chegar num diagnóstico correto, né? Verdade. Essa é uma outra vantagem também de quando o próprio clínico faz a histologia, né? Porque, assim, é muito bom Uhum. quando você consegue correlacionar muito bem o que você está vendo no animal com aquilo que você está vendo na lâmina. Isso é Sim. excelente, tá? Fantástico. Uhum. Bom, outras vantagens, né, da citologia. É um método barato, então o maior investimento que tem que ser feito é realmente no microscópio. O microscópio não é muito barato, mas ele é um investimento que você faz uma vez e se você cuidar bem dele, ele vai durar muito tempo, né? O restante do Uhum. material é muito barato, então lâmina de microscopia, você vai ter suave, cotonete, uma espátula, então não é nada demais, tá? A coleta, Uhum. ela é fácil e rápida, ela é pouco invasiva. Poucas vezes a gente precisa sedar o animal, então na maioria das vezes a gente consegue fazer com o paciente acordado, isso é muito bom. E Sim. permite um resultado rápido também, né? Tanto assim, em geral, Uhum. mesmo que a gente mande para o laboratório, em geral o resultado da citologia, ele sai mais rápido do que da histopatologia, por conta do processamento mesmo, né? Que é mais complexo. E além Sim. disso, Verdade. falando em dermatologia especificamente, ela permite a gente quantificar os micro-organismos. Então, isso é muito legal. Quando a gente pensa, Uhum. por exemplo, numa otite, é importante não só a gente saber qual é a bactéria que está envolvida ou qual é o fungo que está envolvido, mas também saber a quantidade daquele micro-organismo que está ali, entendeu? Porque isso vai Sim. ajudar a pensar em qual vai ser a melhor forma de tratamento e para acompanhamento da doença mesmo, para a gente saber se o nosso tratamento está funcionando. Com Podemos ir para o certeza. próximo. Então, você já falou que toda a escolha do material, enfim, de qual o tipo de histologia que você for fazer, vai interferir no seu diagnóstico. Então, você poderia falar quais são os tipos, qual seria a melhor técnica para se escolher e quais os E, tipos que a gente tem disponível? então, eu vou falar para vocês que quando vocês me chamaram para fazer uma live sobre citologia, eu falei, caramba, que pepino. Uma live eu não consigo colocar foto, né? Então, como é que eu vou fazer Uhum, uma live de citologia sem colocar foto? Mas uhum. aí eu consegui pensar em algo bem legal. Na verdade, foi com a ajuda de uma amiga minha, a gente conseguiu pensar em algo bem legal. Bom, primeiro que eu vou falar para vocês é o imprint, tá? E aí Uhum. eu vou pegar esse mamão aqui para ajudar a gente. Sim, eu vou mimetizar as lesões nesse mamão, tá? Então, o que que Perfeito. é o imprint? O imprint é quando a gente pega a lâmina e faz um imprint na lesão, tá? Então a gente Uhum, encosta essa lâmina na lesão. Para que tipo de lesão que a gente vai utilizar o imprint? É mais para as lesões úmidas, tá? Então, para lesões úmidas, para uhum, lesões ulceradas, aquelas lesões que têm alguma secreção. Então, vou mostrar para uhum. vocês. Vamos supor que isso daqui é uma lesão ulcerada, né?
você está com uma suspeita aqui de esporotricose, por exemplo. Você vai pegar a lâmina, você pode encostar na lesão, e aí eu mostro para vocês que veio o material, tá vendo? Ou então você pode arrastar a lâmina levemente sobre a lesão, tá? Então tem que ser levemente, por quê? Pra gente não romper as células. Mostro para vocês que, ó, veio o material. Agora, por que é importante a gente selecionar bem o tipo de lesão? Vamos supor que eu pegue uma lesão seca, vamos supor que aqui do lado do meu melão tem uma lesão de hipotricose, tá? E essa lesão tá seca. E aí eu quero fazer um print. O que vai acontecer? Passei aqui. Não vem material. Não vem. Não tem nada. Então, o que acontece? Essa é o exemplo prático, né, da gente entender o porquê que a gente tem que selecionar muito bem a nossa técnica citológica, tá? Porque senão a gente pode atrapalhar realmente a avaliação, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a escarificação. A escarificação nada mais é do que a técnica de escarificar realmente a lesão, tá? Se vocês forem parar para dar uma olhada nos livros, pode ser que estejam falando em raspado, e aí eu vou pedir para vocês não confundirem com raspado parasitológico. É diferente. É raspado no sentido de raspar mesmo a lesão, tá? Eu gosto muito de usar a espátula odontológica, né? É um material simples, barato também. Mas quem não tiver a espátula odontológica pode usar, por exemplo, a parte não cortante da lâmina do bisturi, tá? E aí, o que eu vou fazer? Também é excelente para lesões ulceradas, lesões exudativas ou aquelas lesões que são crostosas. E a gente levanta a crosta com o auxílio mesmo da espátula, né? Retira a crosta e vai para a parte mais úmida. Então, o que a gente vai fazer nesse tipo de citologia? Vou pegar aqui a espátula, ó, e vou escarificar, tá? Escarificar a lesão, tá vendo? E aí eu pego a lâmina e eu vou passar aqui de forma bem suave, tá? Então, mais uma vez, não pode ser aquela coisa esfregando, apertando, porque senão vocês vão matar a gente, né? Senão já era. Pelo amor de Deus. Então, ó, o material fica ali direitinho, tá? Perfeito. Bom, a vantagem com relação ao imprint, se vocês forem ver, né? As duas técnicas são boas para lesões ulceradas, exudativas, crostosas, mas a vantagem que a gente considera da escarificação com relação ao imprint é que a gente não pega um material tão superficial, a gente pega um material mais profundo. Então, muitas vezes, quando a gente coleta de forma superficial, a gente pode coletar só inflamação, tá? E aí, quando a gente escarifica, a gente consegue uma amostra mais fidedigna daquela lesão. A gente costuma utilizar muito a escarificação para esporotricose, leishmaniose, dermatite úmida aguda, né? Muitas vezes a gente faz o diagnóstico da dermatite úmida aguda de forma clínica, né? A gente vê aquela lesão dermatológica úmida que surgiu de forma aguda, é aquela coisa, às vezes ela fica enorme e o proprietário fala pra gente, olha, essa lesão começou hoje de manhã, começou ontem à noite. Na maioria das vezes isso é mentira, mas no caso da dermatite úmida aguda não é. E aí a escarificação pode ajudar muito a gente, né? Escarifica de forma leve, porque o animal sente dor, mas é um exemplo que a gente pode usar. E para muitas neoplasias cutâneas também, né? Aquelas neoplasias cutâneas ulceradas, a gente pode usar a escarificação também, tá? Com certeza. Carcinomas, principalmente, né? É muito comum a gente encontrar carcinomas cutâneos e eles ulceram. Então, é bem legal. E, assim, diagnóstico diferencial de várias dermatopatias. Eu queria até dar um exemplo, já ia esquecendo, por exemplo, uma coisa que acontece muito para quem atende dermatologia. A gente pega aqueles gatinhos com lesões nasais, né? E aí já atendi algumas vezes com pacientes fazendo itraconazol há muito tempo. E aí vem pra mim assim, olha, tá fazendo itraconazol, mas não responde, não tá melhorando. E aí quando a gente vai fazer a citologia, na verdade não era esporotricose, era um carcinoma. Assim, isso infelizmente acontece. E você vê, é uma forma simples que a gente tem de diagnosticar, né? Bom, vamos falar um pouco das hastes de algodão, né? A gente fala assim, cotonete, né? Que é o que a gente usa no dia a dia, a nomenclatura. Mas a gente pode ter também o suave, né? Que são os estéreis. Como é que a gente vai fazer? Na verdade, as hastes de algodão, elas ajudam muito a gente
naquelas lesões que ficam em locais que a gente não consegue chegar direto com a lâmina ou escarificar, tá? Então, são locais de Entendi. difícil acesso. Então, a gente vai usar Uhum. para conduto auditivo, sempre que quiser fazer uma citologia de conduto auditivo, vai ser com um cotonete, né? Com a haste de algodão. A gente pode usar Uhum. naqueles cãezinhos que estão com intertrigo. Então, hoje em dia, o que a gente mais pega é bulldog alérgico, é pug alérgico. E aí, aquelas dobrinhas faciais, aquela dobrinha na base do rabinho, né? E aí, essas áreas Uhum. costumam fazer bastante infecção bacteriana, malacesíase. Então, é bem legal a gente usar a haste de algodão ali, tá? Perfeito. E eu acho muito legal também para os casos de colarete epidérmico. Vou até mostrar para vocês como é que a gente faz. Esses exemplos que eu dei Uhum. antes, conduto auditivo e as dobrinhas, a gente não precisa umedecer o algodão, porque já são lesões naturalmente úmidas. Mas quando a gente Úmidas. quiser usar o cotonete para fazer a citologia de uma lesão mais seca, por exemplo, um colarete epidérmico, a gente pode Uhum. umedecer o algodão com um pouquinho de soro e fazer. Bom, deixa eu mostrar Perfeito. aqui para vocês. Vem aqui o meu mamão de novo. Vamos supor que isso daqui, essa bolinha aqui, seja um colarete epidérmico, tá? Para quem não sabe o que é um Uhum. colarete epidérmico, a gente tem uma pústula, né? Várias doenças podem... A piodermite, né? Muito comum causar pústula. Doenças autoimunes também podem causar, né? Mas aí o que acontece? Vamos supor que seja causada, né, por bactéria, né? Aquela pústula clássica que a gente vê nas piodermites. A pústula ela é uma lesão que ela fica pouquíssimo tempo na pele do animal, porque ela é Uhum. muito frágil, né? Então, na maioria das Sim. vezes, o que a gente pega são aquelas pústulas rompidas, que são chamados colaretes epidérmicos. E aí fica aquela Hum. lesão redondinha, que muitas vezes a gente pensa em dermatofitose, mas em cão, na Sim. verdade, é muito mais comum ser a piodermite do que a dermatofitose, né? E aí, ao Uhum. redor dessa pústula, desse colorete epidérmico, fica uma espécie de descamação, né? É a pele mesmo que se rompeu e fica ali na lateral. Aí vocês vão pegar um Aham. suave, umedecer esse suave e vocês vão passar, ó, por baixo dessa área de descamação, ao redor do colorete epidérmico, tá? Aí depois vocês Perfeito. vão pegar esse material e vão rolar na lâmina. Deixa eu mostrar assim, porque senão não vai dar pra ver. É rolamento, tá, gente? Não é esfregar. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente tá estragando a nossa histologia. Tem que Uhum. rolar, tá bom? Perfeito. Bom, então acho que eu falei, né? Diagnóstico e acompanhamento de otite, colaretes Sim. epidérmicos, intertrigo. Lesões interdigitais também é muito legal para lesão Uhum. interdigital. É o tipo de lesão que a gente não consegue, né? Pegar a lâmina e passar direto Sim. ali no interdígito do cãozinho, principalmente do gato, quando a gente faz, né? Então vai ajudar bastante. Aí, quando for uma lesão interdigital, você pode avaliar. Se a lesão estiver mais úmida, você pode passar o suave direto ali, né? Agora, se a lesão Uhum. estiver mais seca, aí é legal dar uma umedecida, porque vai facilitar a adesão, né, das células, né, dos queratinócitos, dos micro-organismos, tá? Perfeito. A fita adesiva, né, a Agora, fita de acetato, sim. bom, Eu tenho ela é muita dificuldade. muita Tenho muita dificuldade, dificuldade então, na hora de corar, porque a corar. gente já entrou num Então, consenso que a gente tem dificuldade em corar a fita de acetato. Então, eu vou dar algumas dicas agora. Eu acho que essa foi, inclusive, uma das perguntas. Alguém mandou essa pergunta, né? Sim, Como corar a fita de acetato? Então, a fui fita de eu. acetato... Foi você? Ótimo, então vamos lá. A fita de acetato, ela já é mais indicada para aquelas lesões mais secas. Então, imagina só se a gente pegar uma fita de acetato e colar aqui nessa lesão ulcerada. Vai dar uma melequeira, não vai ser legal. A gente não vai conseguir pegar um Aham. material legal, né? Agora, se a gente colar ela aqui e a gente fizer isso, não aqui, numa lesão, né, mais seca, e Sim, claro, tem que dar uma apertada, né? A gente sim. garante uma citologia mais limpa, né? Vai ajudar a gente. Então, como que a gente vai Uhum. corar? Bom, primeiro, a gente pode usar para acompanhamento de diagnóstico e acompanhamento de malacesiose na pele, né?
Uhum. Algumas pessoas usam também para BOG. O que que é BOG? É o Bacterial Overgrowth, né? É aquele supercrescimento bacteriano que ocorre na superfície da pele. E muitas vezes o único sinal que a gente vê é uma hipotricose, uma alopecia, é um eritema. Então não vai ter Uhum. muitas vezes aqueles sinais clássicos que a gente vê da piodermite, como pústula, colarete, Sim. pápula, tá? Então, Uhum. a gente usa muito para malacesiose para acompanhar esse BOG, esse crescimento bacteriano. Como que Perfeito. a gente vai curar? Vou falar primeiro como que a gente faz lá no setor e depois vou falar como o livro fala, tá? Então, lá no Uhum. setor de dermatologia, né, e na minha prática, como é que eu faço? Eu pego uma fita durex normal, né, uma fita de acetato normal. Vamos supor que seja uma lesão interdigital. Eu aperto aqui, tá? Depois eu pego uma pinça e eu passo no corante. Então, se eu for avaliar só malacésia, a gente pode passar só na terceira etapa do corante, né? Agora, se a gente for Uhum. avaliar bactéria também, células inflamatórias em geral, aí é legal a gente Uhum. passar nas três etapas, tá? E Perfeito. aí, depois de curar, a gente vai colocar a fita de acetato aqui na lâmina, né? E vai olhar, tá? Bom, Entendi. o que que o livro fala, que eu achei até bem interessante, de repente vai facilitar a nossa vida. Para usar uma fita de acetato dupla face, tá? Então, aquela que tem cola Uhum. dos dois lados. E aí, o que que você vai Sim. fazer? Você vai tirar só um lado e vai pressionar na pele do animal. Sim. Depois de você fazer a sua coleta, você vai retirar o outro lado, né, da dupla face, o outro lado que cola, e você vai colar ele aqui. E aí você vai poder usar Hum, a lâmina para curar, entendeu? Como a gente faz com qualquer perfeito. outra citologia, né? Eu acho que vai facilitar a nossa Uhum. vida. E aí Com a mesma certeza. coisa, malacésia, só pode usar, pode curar só no terceiro e se a gente for avaliar a bactéria, passar pelos três corantes, tá bom? E uma Perfeito. observação legal sobre a citologia com a fita de acetato é que a gente pode aproveitar ela antes de finalizar a nossa citologia, tá? Então vamos supor que a gente está suspeitando que aquele animal possa ter uma malacesiose, mas ele também pode ter dermaticose, por exemplo. E uma das Uhum. formas de você fazer o diagnóstico parasitológico é com a fita de acetato também, né? Então, o que que a gente Uhum. pode fazer? Antes da gente curar, a gente pode dar uma olhada para ácaro, porque para ácaro a gente não cora, né? Então não é um Não exame precisa curar. citológico, não precisa curar. Entendi. Aí a gente pode dar uma olhada, ver se a gente encontra ácaro, não encontrou, cora e realiza o exame citológico. É bem legal, né? Que dá Perfeito. para aproveitar. Perfeito. Com certeza. E por Alguém último, perguntou aqui, ah, a citologia pela fita de acetato substitui os outros métodos? Tipo, ele é um método eficaz? Porque, por exemplo, uma colega faz todas as coletas de dermato com fita de acetato. entendi. Bom, na verdade, eu não considero, não tem como substituir para Uhum. todas as, eu tô pensando aqui, né? Para todas as lesões não tem como, porque, por exemplo, Não tem como. se você tá avaliando um animal atópico, tá? Ou um animal com Uhum. suspeita de ácaro, né? Realmente, né? Você pode verificar a presença de bactéria, né? Você pode verificar a presença de fungo e você pode verificar a presença de ácaro, tá? Mas, por Uhum. exemplo, nas lesões úmidas, você já não consegue. Se o teu atendimento dermatológico é, por exemplo, um animal com suspeita de esporotricose ou um animal com suspeita de carcinoma, a gente pega muitas vezes, né, lesões oncológicas na prática dermatológica. Então, Uhum. já não tem como. Então, a fita de acetato já não vai ser um bom exame para ali. E aí acontece aquilo que eu expliquei, estava explicando para vocês. Quando a gente escolhe As lesões. mal o nosso Uhum. exame, né, a nossa forma de histologia, acaba que a gente diminui muito as chances de fechar o diagnóstico, tá? Sim, Bom, por entendi. último, eu vou falar para vocês da PAF e PAF, né? O que que Uhum. são? É a punção por agulha fina e a punção aspirativa por agulha fina, tá? Bom, quando a gente escolhe, eu vou usar a PAF ou a PAF. Primeiro, a gente usa muito para nódulos, né? Mas a gente pode usar Uhum. também naqueles casos que eu falei lá atrás, saindo um pouco da dermatologia e pensando um pouco na clínica geral. Por exemplo, você vai fazer Sim. uma punção de baço. E aí, né, você pode inclusive estar pensando numa doença dermatológica. O animal pode ter, por exemplo, Uhum. uma leishmaniose. E aí você está Uhum. buscando a forma mastigota, né? E Sim. esse animal tem o baço aumentado.
Uma das formas que você tem de buscar a forma mais gota é fazendo a punção do baço. E você também vai fazer com uma punção por agulha fina, né? Agora, quando a gente escolhe usar uma ou outra, geralmente a gente começa com a punção por agulha fina. E caso a gente não consiga a amostra, né, a gente usa a aspirativa, que ela faz uma aspiração mesmo, né, e coleta mais material. Bom, para que tipo de lesão que a gente vai usar esse tipo de citologia? Principalmente para nódulos, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, para pústulas. Se você vê uma pústula, você pode colocar lá a agulha com bastante cuidado e puxar o material e depois colocar o material numa lâmina, né? E aí a gente tem que fazer o squash, que também é muito importante eu mostrar para vocês, tá? A gente vai depositar o material aqui na lâmina e vai colocar uma outra lâmina sobre ela e vai, de forma bem leve, fazer isso daqui, tá? Bem leve, gente. Nada de ficar massacrando célula. Bom, com relação à punção com agulha fina, como que a gente vai fazer? Vamos supor que isso daqui seja um nódulo, tá? Então, primeiro, você pega uma das mãos para segurar firme. Isso é muito importante, porque se a gente não segurar na hora que a gente introduzir a agulha, o nódulo pode escapulir. E aí a gente acha que coletou material, mas na verdade não coletou. Bom, e aí o que a gente vai fazer? É um movimento de leque, né? Você introduz com bastante calma e depois você faz esse movimento aqui, em todas as direções, tá? Sempre fugindo de áreas muito inflamadas, áreas de necrose, né? Porque senão isso não vai ser legal. Depois a gente pega... Não abri as coisas antes, o Thiago falou pra eu. Depois a gente pega, acopla aqui a seringa, né? E eu vou apertar para o material sair na lâmina. Ó, saiu mesmo, legal. O mamão funcionou super bem. Aí tá aqui o material. Eu vou pegar a outra lâmina, ó. Fiz o squash. O squash não ficou tão legal, mas deu para vocês entenderem. Aí a gente espalha o material sobre a lâmina de forma bem... sem apertar, né? É bem leve mesmo. Caso a gente queira fazer a aspirativa, vamos supor, eu tô fazendo... né? Tô fazendo uma histologia e não veio muito material. O que eu vou fazer? Você abre um pouco o êmbolo, tá? Acopla a agulha, introduz na lesão e aí você vai puxar aqui e fazer o mesmo movimento de leque, tá? Fazendo uma leve pressão, não é para puxar o êmbolo todo, é leve a pressão. Antes da gente tirar, a gente vai tirar a pressão, tá? E aí você tira. E aí o que você faz? A mesma coisa, desacopla, faz isso daqui e aperta aqui na lâmina, tá? Bem simples, veio de novo. Uma mão Amei. Bem legal, né? Então, aí o que a gente tem que decidir também sobre o calibre da agulha, isso é muito importante. Então, a gente vai fazer... Eu costumo começar com a agulha cinza mesmo, tá? Mas aí, vamos supor que a gente vai fazer a coleta e vem muito sangue. Você pode diminuir o calibre da agulha. Já você foi coletar um material... você foi fazer uma histologia e não veio o material, não tá vindo o material direito, você pode aumentar o calibre da agulha, porque vai facilitar a tua histologia, tá? E aí, pensando em doenças dermatológicas, é muito comum a gente pegar nódulos em micobacteriose, né? Que faz aqueles nódulos na orelha dos cães, principalmente dos boxers. Mas pode fazer nódulos em outras áreas do corpo também. A leishmaniose é muito comum. A esporotricose, principalmente no cão, né? Porque no gato tem principalmente a forma cutânea e no cão a forma cutânea linfática. Além de cistos e neoplasias em geral, tá? Perfeito. Perguntaram se quando vem muito sangue, você já descarta essa amostra. Então, na verdade, depende muito da natureza da histologia, dos teus diagnósticos diferenciais, né? Em geral, eu tento curar e dar uma olhada. Quando eu vejo, assim, que eu introduzi a agulha e o canhão encheu de sangue na hora, aí eu sei que não vai ser muito bom. Mas, assim, você não encheu o canhão na hora, você conseguiu, e você conseguiu pegar um material legal, você tá na dúvida se veio só sangue ou se veio sangue e veio material também. Vale a pena curar para dar uma olhada. Essa é a facilidade de quem tem um microscópio do lado. É por isso que eu sempre falo. Eu acho que mesmo que a pessoa não saiba muito de histologia, ela pode ser curiosa e isso vai ajudar ela demais, entendeu?
Porque até para eu decidir, por exemplo, se eu vou mandar ou não para o laboratório, aquilo que eu falei, é bom você dar uma olhada. Fala Porque... dos calibres de agulha, tipo, o Thiago tá quando falando muito aqui. inflamado, usa agulha, diminui o calibre da agulha, usa de insulina. Se é muito fibroso, não folia, usa uma agulha mais grossa. Tá bom, então, o que ele tá falando? Desculpa, gente, é que a gente sempre faz live em dupla, né? Em dupla. Então, ele tá falando aqui comigo que é bem legal. Quando a gente pega uma situação onde vem muito sangue, né? A gente pode diminuir mesmo o calibre da agulha. Então, usar até agulha de insulina ajuda muito, tá? E quando a gente pensa em neoplasia, quando a gente pega assim, ou lesões dermatológicas muito fibrosas, né? Ou quando a gente pensa em neoplasia, tumores que esfoliam um pouco, aí a gente pode aumentar bem o calibre da agulha mesmo, né? Por exemplo, às vezes para fazer estulas e fazer aspirativa, claro. Então, por exemplo, às vezes fibrosarcomas, né? Tumores de células de fibroblastos em geral, é legal a gente aumentar o calibre, porque a gente geralmente não consegue esfoliar. Já fiz também citologia, por exemplo, de osteosarcoma, que às vezes não vem muito material. Já cheguei a fazer até com aquela agulha com canhão rosa mesmo, aquela agulhona. E é legal, porque às vezes você consegue até vem uns pedaços do tumor mesmo, tipo, facilita muito, muito legal. Perfeito. Perguntaram se você utiliza no squash a coloração panótico ou guinza. A gente, em geral, na prática, a gente usa panótico rápido mesmo, tá? Perfeito. Tá. Acho que a gente pode passar para a próxima. Podemos. Sobre os tipos de infiltrado, né? Isso, os tipos de infiltrado inflamatório. A gente está falando muito sobre a histologia na dermatologia, né? Mas eu acho que quando acho que é ruim a gente focar só numa área. Eu sempre falo isso com o Thiago, que eu acho que um bom dermatólogo, né? Um bom oncologista, ele tem que saber. Eu ia falar um pouco, mas na verdade tem que saber bastante de clínica. Então não tem como você ser um bom especialista sem saber clínica antes, né? Então, abrindo um pouco né, o leque, quando a gente pensa no clínico geral, qual é a principal função da citologia para o clínico geral? Eu diria que conseguir identificar se o infiltrado ele é neoplásico, né? Se uma lesão é neoplásica ou ela tem uma natureza inflamatória, tá? E aí, para isso, a gente tem que conhecer o básico de citologia, né? Quando a gente pensa nas citologias oncológicas, eu não sei quase nada de histologia oncológica, quase nada mesmo. Eu me amarro demais, eu acho muito legal a oncologia. E eu acho que eu tenho percebido que, assim, o link que eu faço por gostar da oncologia é exatamente pela histologia, né? Que a histologia, ela tá ali, ela tá navegando entre várias áreas, né? E aí o que é importante quando você pensa numa lesão neoplásica? Eu acho que o clínico geral e o dermatólogo não precisam saber identificar todos os tumores, né? Claro que não, isso daí é para quem estuda a fundo isso. Mas eu acho que se a gente souber o básico, que é saber os tipos de tumores, isso já vai ajudar muito. Então, a gente sabe que existem tumores de células redondas, né? Existem tumores de células mesenquimais e tumores de células epiteliais. Geralmente, quando a gente pega uma histologia de uma neoplasia, o que a gente vai ver? A gente vai ver várias cópias de uma mesma célula, né? Isso é diferente dos infiltrados inflamatórios, né? Às vezes, claro, a gente pega alguns infiltrados inflamatórios que eles não são tão ricos em tantas células diferentes. Mas, em geral, é isso. Na histologia oncológica, a gente vê clones de uma mesma célula, né? É uma alteração na multiplicação mesmo. E é importante a gente saber que tem esses 3 tipos. Então, se a gente pegar uma histologia onde a gente consegue identificar quais são as células redondas, né? Na verdade, os tumores de células redondas são poucos, não são muitos. Então, é fácil a gente conhecer quais são. Não tô falando que é fácil você dar diagnóstico, não é? É extremamente complexo. Mas conseguir reconhecer pelo menos aquelas citologias que estão bem clássicas não é tão difícil, tá? E conhecer o formato das células mesenquimais e das células epiteliais mesmo. Agora, quando a gente vai para o infiltrado inflamatório, também é a mesma coisa da oncologia, né? Existem alguns padrões inflamatórios que é importante a gente reconhecer por quê. De acordo com o padrão inflamatório que a gente está vendo, a gente vai pensar numa série de diagnósticos diferenciais, tá?
Nem sempre é simples identificar se uma lesão é neoplásica ou ela é inflamatória, tá, gente? Eu tô falando isso assim como se fosse uma coisa simples. Não, não é. E muitas vezes, assim, quem tem muita experiência com citologia, mesmo assim, às vezes fica na dúvida, né? Então, é legal a gente saber o básico, porque já vai ajudar muito a gente, tá? Bom, então vamos aos tipos de infiltrado inflamatório. Primeiro vou falar para vocês do infiltrado inflamatório purulento ou supurativo, tá? Então ele é composto basicamente por neutrófilos. Não é que ele é composto somente por neutrófilos, isso não vai acontecer, né? Mas os neutrófilos estão ali ocupando a maior parte da tua amostra citológica, tá? Diria que é de 85% para mais, tá? E aí é muito importante a gente identificar se aquele processo ele é inflamatório ou se ele é infeccioso. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que sempre que a gente vê neutrófilo é sinal de infecção. Não. Isso vale inclusive, né, para o exame de sangue. Nem sempre. Aquilo ali pode ser simplesmente inflamatório. Então, no caso da citologia, né, das lesões dermatológicas em geral, é importante a gente fazer essa diferenciação. Se aquilo dali é inflamatório ou é infeccioso, tá? E aí, o que vai dizer pra gente se é um infiltrado inflamatório ou infeccioso? Os neutrófilos degenerados vão ajudar muito, né? Então, o que são os neutrófilos degenerados? Bom, eles apresentam alteração principalmente no núcleo, né? O núcleo deles fica mais claro e perde aquele formato clássico, né? Como se ele ficasse um pouco mais inchado. Então, é basicamente isso que a gente vê. Bom, os neutrófilos não tóxicos, né? Que são os neutrófilos não degenerados, né? Os neutrófilos íntegros. Eles acontecem nas condições imunomediadas, nas neoplasias e lesões estéreis. Mas aí é importante a gente lembrar que nem sempre. Porque, por exemplo, se a gente pensa numa neoplasia que está ulcerada, então você vai ter acometimento bacteriano, tá? Então a gente não pode fechar a cabeça, a gente tem que pensar como um todo. Mas em geral é isso que acontece, tá? Então um exemplo muito legal na dermatologia desse processo inflamatório, né? Quando ele não está infeccioso, é no caso do pênfigo. Pênfigo é uma doença que a gente encontra, né, pústulas na pele do animal. Nem sempre a gente vai encontrar, né, por conta daquilo que eu falei para vocês, da pústula, ela é uma lesão muito transitória, mas quando a gente encontra a pústula num animal com suspeita de pênfigo, tem que fazer a citologia, tá? E aí a gente vai ver um infiltrado rico em neutrófilos e a gente não vai encontrar bactéria. E aí um outro sinal legal que a gente pode encontrar são os queratinócitos acantolíticos, né? Ou as células de Tizam. Então isso é bem legal. Mas não é patognomônico, tá, gente? Tem várias outras lesões que podem apresentar os queratinócitos acantolíticos também. E aí eu acho muito legal quando eu acho que eu tô me empolgando, quando a gente começa a associar o que a gente está vendo na nossa citologia com o que a gente sabe da teoria da doença com o que a gente está vendo no animal. Por que essas pústulas, elas ocorrem de uma forma totalmente diferente do caso da espiodermite, né? O que é o pênfigo? Ela é uma doença autoimune, na qual o animal ele vai produzir autoanticorpos contra proteínas que ligam os queratinócitos, entendeu? O que são os queratinócitos? Os queratinócitos são as células que acompanham a nossa epiderme, né? Então, a gente tem várias camadas da epiderme. Os queratinócitos, eles vão se tornando mais maduros, então eles vão subindo de camada. E aí, o que acontece no pênfigo? Como a gente tem autoanticorpos que lisam essas proteínas que ligam as células, os queratinócitos, eles se soltam. Então, no meio de uma epiderme que tem que ter as camadas coesas, começa a acontecer isso daqui, entendeu? Então, o que acontece? A formação de uma pústula. Mas entendeu que a pústula, ela tem uma fisiopatogenia totalmente diferente daquela que acontece na piodermite, né? Então, por isso que a gente não encontra bactéria. É uma pústula asséptica, né? Perfeito. Já quando a gente encontra a presença de neutrófilos tóxicos, a gente pensa realmente nas infecções bacterianas, né? E aí é legal a gente falar que para confirmar a infecção bacteriana, não basta só ver bactéria na citologia. A gente tem que ver um número grande de bactérias e o ideal é confirmar através da fagocitose, né? Então, o ideal é a gente ver um neutrófilo lá cheio de bactérias dentro. Aí a gente consegue confirmar.
Isso falando principalmente da piodermite causada por estafilococos, tá? Isso é importante a gente falar, que na verdade existem vários tipos de piodermite, né? A piodermite é a infecção bacteriana da pele em geral, e essa piodermite pode ser causada por estafilococos pseudo-intermédios ou pode ser causada por diversas outras bactérias. Por exemplo, quando a gente pensa com a micobacteriose, o infiltrado inflamatório, ele já não vai ser purulento ou suprativo, né? Bom, vamos então agora para o infiltrado histiocítico ou macrofágico. Ele é um infiltrado onde a gente vai ver basicamente macrófago, tá? Predominância de macrófago, né? Vai sugerir uma lesão crônica e é importante a gente falar que a gente pode encontrar células gigantes multinucleadas. Eu lembro quando eu comecei a aprender assim, histologia, né? E eu sempre gostei desse link de estar na dermato, mas quando o pessoal da onco vinha para dermato dar uma olhada nas lâminas, eu ia ali olhar também, né? Quando o Thiago olhava, muito curiosa. Eu gosto muito de histologia. E aí eu lembro que quando eu comecei a ver células gigantes multinucleadas, que são enormes e cheias de núcleo, na primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, caraca, isso daqui é uma neoplasia com certeza. Não, são macrófagos, né? Então, a gente pode ver isso, não se assustem, tá? É comum acontecer nas micobacterioses e nas reações a corpo estranho, né? Então, quando, por exemplo, o animal pisa num graveto, algum corpo estranho que entra, né? O corpo pode fazer esse tipo de reação inflamatória, tá? Tá, estão perguntando qual é o nome desse infiltrado. É histiocítico ou macrofágico? O nome isso é um ou outro, é isso mesmo. Bom, já o piogranulomatoso, ele é um infiltrado misto, né? Então, você vai ter neutrófilos e macrófagos. Mas os macrófagos continuam em grande quantidade nesse infiltrado, tá? A gente costuma ver na micobacteriose, corpo estranho também, infecções fúngicas em geral, então esporotricose, criptococose, nas furunculoses, que são as infecções bacterianas mais profundas, né, que pegam não só a epiderme, mas pegam também a derme, muitas vezes o subcutâneo. E na leishmaniose. Aí aqui eu quero começar a chamar a atenção para vocês que, por exemplo, duas doenças eram comuns tanto no infiltrado inflamatório macrofágico quanto no piogranulomatoso, né? A micobacteriose e o corpo estranho. Então é importante a gente perceber que a coisa não é engessada. Às vezes, uma doença pode apresentar infiltrados mais parecidos com um tipo, mais parecidos com outro, e a gente não pode engessar, né? Pensar, olha, se eu tô vendo isso, com certeza é isso. Não, nem sempre. Tem que associar. Sempre associar, né? Exatamente. Bom, infiltrado linfoplasmocitário, a gente vai ver presença de linfócitos e plasmócitos. A gente pode encontrar principalmente nas citologias de lúpus, leishmaniose, né? Leishmaniose a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o animal não está muito parasitado e a gente faz a citologia e pode se confundir até com linfoma mesmo, por conta desse infiltrado que pode ficar bem parecido, tá? E aí, o que eu vou chamar a atenção de vocês? Essa luz aqui tá meio ruim, né? O que eu vou chamar a atenção de vocês? Bom, quando a gente vê, no caso de uma lesão inflamatória, a gente vai ver uma população linfóide heterogênea, tá? Então, a gente vai ver presença de linfócitos pequenos, linfócitos médios, e eles vão estar misturados a outras células inflamatórias. Agora, quando a gente faz aquela citologia e pega uma população monomórfica de linfócitos, então todos os linfócitos são muito parecidos, têm o mesmo tamanho, eles não variam entre si, e você não vê uma população de outros tipos celulares, né, de outras células inflamatórias, tem que ficar atento, porque isso sugere uma condição neoplásica, tá bom? Entendi. Bom, e por último... Pode falar. Perguntaram aqui sobre os neutrófilos degenerados encontram-se nos infiltrados inflamatórios ou infecciosos? Infecciosos. Então, nos casos infecciosos. Isso, infecciosos. Perguntaram aqui qual seria aproximadamente a proporção de neutrófilos e macrófagos no piogranulomatoso. O macrófago tem que estar mais ou menos em torno de 40%, tá? 40% ou mais, tá bom? Perfeito. Aí se a gente vê menos de 40%, de repente pode ser, na verdade, um neutrofílico com poucos macrófagos, né? Então, tem que ficar atento a essa questão dos números sempre, tá?
Bom, por último, eu vou falar para vocês sobre o infiltrado eosinofílico, né? É um infiltrado que o próprio nome já diz, rico em eosinófilos. A gente tem que lembrar que é normal a gente encontrar uma pequena quantidade de eosinófilos em alguns tipos de lesão, tá? E a gente vai suspeitar que o infiltrado ele é eosinofílico quando mais de 10% daquela população celular for por eosinófilo. E aí pode acontecer também nas reações de corpo estranho. Então, mais uma vez, a reação de corpo estranho ela está viajando, né, entre os tipos de infiltrado inflamatório e algumas condições alérgicas, como, por exemplo, picadas de mosquito. Então, eu já peguei caso, por exemplo, de gatinho que fazia uma reação bem assim, bem grande no nariz por conta de picada de mosquito. E aí já vinham desconfiando antes de esporotricose, criptococose, até um carcinoma, mas a lesão não era tão ulcerada, ela era mais avermelhada. Mas fazia uma espécie de nariz de palhaço. E era por conta de reação inflamatória mesmo, por conta de picada de mosquito, tá? Doença do complexo. E doenças do complexo granuloma eosinofílico. O Thiago me lembrou aqui atrás. Nem todas fazem, mas elas costumam fazer, algumas costumam fazer também, tá bom? Muito importante. Show. Agora a gente pode falar um pouco sobre as principais dermopatias diagnosticadas e monitoradas através do exame citológico. Ah, sim. Eu nem sei como é que tá o meu tempo. Caraca, eu já tô quase estourando. Eu falo demais, né? Não, mas não tem problema. Aí na próxima qualquer coisa a gente começa. vai... Tá. Bom, primeiramente, eu preciso explicar aqui aquilo que eu falei anteriormente. Nem todas as dermatopatias elas vão ser diagnosticadas através do exame citológico, tá? Mas eu queria começar falando um pouco para vocês sobre a atopia. Por quê? A atopia é a doença que a gente mais atende na rotina dermatológica, né? Mas a atopia não é diagnosticada através de citologia, tá, gente? Isso é muito importante. Não é. O diagnóstico de atopia, ele é clínico, terapêutico, ele vai ser baseado em dados de histórico, anamnese, exame físico. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa entender um pouco como que a atopia funciona. A atopia é uma doença alérgica, tá? Onde o animal vai apresentar falha na barreira cutânea. Então, o que é isso? Lembra que eu estava falando para vocês que a nossa epiderme ela é composta por queratinócitos, né? E esses queratinócitos têm que estar um juntinho do outro, eles têm que estar muito coesos, tá? Pra quê? Porque eles formam a barreira cutânea, né? É inclusive a primeira defesa que a gente tem contra o meio externo, é a nossa pele. Então, o que acontece? No caso do cão atópico, ele vai ter uma falha nessa barreira cutânea, né? É uma falha que ocorre principalmente nos lipídios. E aí essa barreira cutânea vai estar defeituosa e ela permite a entrada de micro-organismos. Então, se a gente for fazer agora uma citologia, por exemplo, da pele de um cão normal ou da nossa pele mesmo, de um cão sadio, né? A gente vai encontrar fungo, a gente vai encontrar bactéria, a gente vai encontrar isso tudo. O que acontece? Qual é a diferença no cão atópico? Esses micro-organismos que habitam naturalmente a superfície da pele, eles encontram um meio muito mais propício para se multiplicarem, né? E aí acaba levando às infecções secundárias. Então, quando eu coloquei atopia aí, não é que a atopia propriamente dita, ela é diagnosticada através do exame citológico. É porque a principal complicação da atopia são as infecções secundárias. E aí, para diagnosticar e acompanhar essas infecções secundárias, a gente precisa do exame citológico, tá bom? E aí, bom, vou falar para vocês um pouco de piodermite e um pouco de malacesiose, tá? Que são as duas complicações mais comuns da atopia, né? A piodermite, como a gente já falou, é a infecção bacteriana da pele. É muito importante a gente conseguir definir se essa piodermite ela é superficial ou se ela é profunda. Por quê? Porque isso vai definir, né, como que vai ser o nosso tratamento. O tratamento vai ser totalmente diferente da piodermite superficial. Totalmente diferente não, mas ele pode ser diferente da piodermite superficial e da piodermite profunda, né? E aí, quando a gente pega um animal com piodermite, quais vão ser os sinais que a gente vai ver? Então, presença de pústula, pápula, colorete epidérmico, pode ter eritema, pode ter descamação, pode ter hipotricose, alopecia. Então, lembra que eu falei lá atrás que a gente precisa de citologia, porque as lesões, elas são muito parecidas.
Essas lesões são comuns a diversas doenças dermatológicas, né? Então, a gente está suspeitando que o cão está tá suspeitando que ele está com atopia e ele está apresentando sinais de piodermite, a gente vai ter que identificar essa piodermite. Por quê? O tratamento da atopia, ele passa por tratar as infecções secundárias, senão esse cão nunca vai melhorar. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico da piodermite? Exatamente através do exame citológico, tá? E aí, como que a gente vai definir qual vai ser o exame citológico? Tudo que a gente conversou lá atrás, né? Vi uma pústula, eu posso, por exemplo, furar ela e fazer um imprint. Posso furar ela e com a espátula coletar o material e passar pela lâmina. Se eu vi um colorete epidérmico, eu posso pegar o suave e coletar, né, ao redor da lesão. Então, passa por aí, tá? E aí, o que é importante? Sempre na histologia da piodermite, aquilo que eu conversei com vocês anteriormente. Tentar encontrar fagocitose, tá, gente? Outra coisa que é muito importante que a histologia vai auxiliar a gente é a identificar se aquela piodermite está sendo causada por cocos ou bastonetes, tá? Isso daí é essencial. Se a gente faz uma citologia e encontra cocos, a gente presume, né, que se tratam de Staphylococcus pseudointermédios, que é a espécie bacteriana que habita naturalmente a pele do cão e também que está relacionada à maior parte desses casos de piodermite, tá? Agora, se a gente encontra bastonete numa citologia, aí, a gente tem que fazer um outro exame complementar que vai auxiliar a gente, que é a cultura bacteriana. Por que isso? Porque, em geral, os bastonetes são bactérias que não respondem tão bem às classes de antibióticos que a gente usa, né? Então, a gente tem que identificar qual é a bactéria que está ali para poder traçar um bom plano terapêutico e evitar o uso desnecessário de antibióticos, né? Já se a gente faz uma histologia e encontra cocos, como a gente presume que é Staphylococcus pseudointermédios, a gente pode até iniciar o tratamento sem fazer a cultura e antibiograma, tá? Mas aí eu sempre gosto de falar, uma coisa é você tratar uma vez, né? Agora, assim, o animal tá apresentando aquelas piodermites recorrentes. Você tem que identificar, ou você não está controlando a causa base, ou tem alguma coisa errada com a tua antibiótico terapia. E aí vale a pena. Vou dar um passo atrás, fazer uma cultura, identificar se é realmente Staphylococcus pseudointermédios e identificar a classe de antibióticos aos quais aquela bactéria é sensível, tá? Travou aqui pra mim, eu tive que sair e entrar de novo. Mas então é basicamente isso que eu queria falar das piodermites, tá? Então, se não conseguir identificar a causa base, encaminha pra gente, que a gente ajuda. Nem pra gente é tão fácil assim identificar a causa base às vezes, entendeu? Já arrumei! Thiago tá gritando aqui que tá travado. Bom, vamos falar então da malacesiose, que agora eu vou ter que correr um pouco, porque eu tô muito atrasada, eu falo demais. Nada, que isso. Bom, malacesiose é uma micose superficial, tá? E ela também ocorre secundariamente a outras doenças, então sempre tentar identificar a dermatopatia de base. As lesões, elas vão ser um pouco diferentes daquelas que a gente vê no caso da piodermite, né? Mas tem algumas que podem ser semelhantes. Então, a gente pode ver uma pele com hiperpigmentação, é aquela pele mais escurecida. A gente pode ver uma pele com hiperqueratose, que é aquela pele que está com a epiderme mais espessa, né? A gente pode ver a mistura dessas duas coisas, que é a pele com lichenificação, que é a hiperpigmentação mais a hiperqueratose. Mas a gente pode ver alopecia, a gente pode ver hipotricose, né? Geralmente, o cão pode apresentar uma pele mais oleosa, né? Parece mais graxenta mesmo. E pode ser que tenha aquele odor mais rançoso, que vem com a seborreia mesmo, né? Com aquela pele oleosa, sabe? Pra gente fazer a histologia, vai depender da área, né? Então, por exemplo, se a lesão tiver com essa mais oleosa, a gente pode inclusive fazer o imprint, pegar direto a lâmina e passar sobre a lesão que já vem célula, já vem malacésia, tá? Se for, por exemplo, interdigital, a gente pode pegar o cotonete, como eu tinha falado para vocês, né? E aí a gente vai curar e olhar. Bom, a malacésia, ela pode ser encontrada em pequenas quantidades na pele de um cão sadio, mas quando essa malacésia não está causando problema, essa pele não vai ter lesão, entendeu?
Então, se a gente vê uma pele com lesão e que você vê malacésia na citologia, mesmo que você veja muito poucas, você vai tratar, entendeu? Porque a pele, né, a lesão na pele está te mostrando que aquela malacésia, de alguma forma, ela tá atrapalhando, tá? E aí, o que acontece? Com relação ao número, isso na verdade é um pouco discutido. Tem vários trabalhos, cada trabalho fala uma coisa, entendeu? Então, tem trabalhos que falam em mais de 4 por campo na objetiva de 40, ou mais de 10 por campo na objetiva de 100. Ou então você pega 15 campos aleatórios e vê se você conta, sabe? Então, isso é bastante variado, tá? Mas, em geral, é isso. Se você encontrou na citologia... Gente, a Regina Ramadinha tá assistindo a minha live. Tá. Eu tive que dar uma pausa agora. Ai, professora, você é maravilhosa. Desculpa, gente. Até emocionei. Ela é ótima, ela é ótima. Eu também, eu fiquei assim, quando eu vi a primeira mensagem dela, eu fiquei, meu Deus, eu sabia essa agora. Eu sabia essa. Então, a gente vai escolher... Maravilhosa. Então, a gente vai escolher dessa forma, tá? E é importante a gente lembrar da hipersensibilidade à malacésia. Então, a resposta que a pele vai dar frente à malacésia ali, ela vai variar também de acordo com fatores individuais do animal, entendeu? Vai depender mesmo do grau de hipersensibilidade que o animal tem àquele micro-organismo. Então, por isso que muitas vezes a quantidade ela é um pouco subjetiva, tá bom? Agora, vamos para a próxima, que eu já não... são as otites. Vou falar rápido das otites. Bom, as otites, o que eu vou falar? A citologia, ela vai ajudar a gente a descobrir qual é o micro-organismo que está envolvido, tá? E se tem algum micro-organismo. A gente tem a falsa impressão de achar que sempre que tem uma otite vai ter fungo e ou vai ter bactéria, ou vai ter os dois. Não necessariamente, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, otites ceruminosas, que podem não apresentar micro-organismo, apresentar muito pouco. E aí a gente não precisa nem entrar com aqueles combos de tratamento que tem, esses remédios para otite em geral tem antibiótico, antifúngico e um corticoide, né? Tudo junto. Então, tudo junto, exatamente. Tem vezes que se a gente só retirar aquele cerumen que está ali em excesso, a gente vai conseguir resolver a otite. Então, sempre fazer uma citologia, tá? Até porque, vamos supor, a gente faz uma citologia e o único problema que tem ali é a bactéria e não é aquela otite eczematosa, então não é aquela otite... Isso acontece mais, na verdade, na malacésia, né? Vamos fazer um exemplo diferente. O animal está com uma otite fúngica, tá? E aí não é aquela otite eczematosa, não é aquela otite cujo pavilhão auricular está vermelho, está edemaciado. Então, muitas vezes, você não precisa entrar com aquele combo de antibiótico, anti-inflamatório e antifúngico. Você vai entrar só com uma medicação que vai tratar especificamente aquele agente que você está vendo, entendeu? E o mesmo para bactéria, né? Muitas vezes tem bactérias que respondem melhor a antibióticos que você entra especificamente, né? Sem ser com esse combo todo. E no caso da bactéria, eu acho muito importante colocar que a gente precisa fazer histologia para identificar se a otite bacteriana é causada por cocos ou bastonete. Entra na mesma situação da piodermite, tá? Se for cocos, provavelmente é um estafilococcus pseudo intermédios, tá? Mas se for bastonete, a gente precisa fazer a cultura. Precisa, não tem para onde fugir. Você tem que identificar qual é o micro-organismo e tem que identificar a quais antibióticos aquele micro-organismo é sensível, tá bom? Muito legal, eu não sabia dessa... Pera. Sim. Então, inclusive, tem alguns casos que a gente pega, o animal tem otite bilateral, e aí você faz a citologia de um conduto auditivo, você encontra muita malacésia, e você faz do outro conduto auditivo, você encontra muita bactéria. Isso acontece, é bem legal. E aí é legal, porque assim, a citologia, no caso da otite, ela é importante, e claro, das doenças anteriores que eu falei também, né, da piodermite e da malacisiose, a gente tem que entender que ela é importante não só para diagnosticar, mas para acompanhar. Então, você está tratando um animal, por exemplo, aquele caso que eu falei, é uma otite ceruminosa
com presença de malacésia, e aí você acha que ela vai melhorar só com o uso de ceruminolítico. Só que como que você vai ter o parâmetro para saber se realmente aquele tratamento vai funcionar ou você vai ter que entrar com antifúngico? É através de citologia. Então, a gente faz a citologia para diagnosticar, e aí é interessante a gente marcar a quantidade de micro-organismos que a gente está vendo, e depois você vai fazendo a citologia para acompanhar, para ver se o seu tratamento está respondendo bem, tá? Só mais um adendo das otites. As otites também são secundárias a alguma coisa, tá? Então, a gente tem que pensar em dermatopatias, principalmente alérgica em cão, parasitária em gato, né? Mas tem que lembrar que pólipos, neoplasias também podem causar otite, tá bom? Vamos agora... Alguém perguntou aqui, já havia algumas informações de sempre tratar ambos os ouvidos, mesmo que a otite seja unilateral. Isso é recomendado? Não é recomendado. Não. Na verdade, você trata o que você está vendo. Se tem um ouvido, né, sem micro-organismo, não tem por que você tratar. Agora, quando você vê uma otite unilateral, você tem que pensar em algumas coisas, tá? Por exemplo, uma otite secundária é uma alergia. Por que o animal apresenta otite? Lembra que eu falei para vocês da falha da barreira cutânea, da pele mais sensível? A pele do nosso conduto auditivo, ela é uma continuação da pele do resto do nosso corpo. Então, esse animal vai ficar apresentando otite por conta dessas alterações na pele mesmo. Agora, então, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar as alterações em ambos os condutos e ele provavelmente vai ter uma otite bilateral. Quando a gente pensa numa otite unilateral, a gente tem que pensar em algumas causas bases que costumam causar otite unilateral, tá? Então, presença de pólipos, presença de neoplasia, até mesmo algum corpo estranho que possa estar causando otite, tá bom? Então, perfeito. Próximo tópico é a esporotricose. Bom, esporotricose, quais são os sinais clínicos? Então, a gente pode pegar lesões ulceradas, a gente pode pegar nódulos, né? Na verdade, no cão a gente vai pegar lesões ulceradas e nódulos, né? Muitas vezes, porque eles têm a forma cutâneo-linfática. Já os gatos têm a forma cutânea, então a gente pega mais as lesões ulceradas mesmo. E aí, a gente vai escolher... Mas, na verdade, no gato, a gente pega nódulo também, né? Por exemplo, em gato é muito comum a gente pegar aquele abaulamento na ponte nasal, né? Que é, inclusive, em alguns casos, ele não responde tão bem ao tratamento. É uma área que ela é mais refratária, né? Então, o que eu acho importante a gente falar? O infiltrado, na maioria das vezes, vai ser o infiltrado piogranulomatoso. Então, a gente vai ver a presença de macrófagos, tá? A gente pode encontrar leveduras soltas no campo ou, então, fagocitadas por esses macrófagos. Agora, é importante a gente falar de uma diferença muito importante da citologia do cão e do gato. No caso do gato, geralmente essa citologia vem rica em leveduras, né? Então, no caso do gato, é muito fácil você diagnosticar a esporotricose com a citologia. Na maioria dos casos, nem sempre, tá? Mas na maioria dos casos é muito fácil. Agora, quando a gente pensa no cão, isso não acontece. A citologia, ela vem pobre em leveduras. Às vezes a gente caça e não encontra. Então, o que a gente vê é um infiltrado piogranulomatoso. E aí, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente pensa nos infiltrados, a gente vai ter que ver os diagnósticos diferenciais. Você vê um infiltrado, é claro que você vai levar em consideração também, no caso da esporotricose, é muito importante, histórico, né? Geralmente é aquele cão que tem contato com gato, às vezes tem algum gato doente em casa, entendeu? Perguntar se a família tem lesão, coisas assim, né? Mas encontrar esse infiltrado piogranulomatoso tem que remeter a esses diagnósticos diferenciais. E aí, no caso do cão, o que a gente vai fazer? Se a gente não conseguir diagnosticar através da citologia, a gente vai fazer uma biópsia, tá? E o padrão ouro para o cão é a cultura fúngica. Então, a gente tem que mandar fragmento. Não é suave. Não é suave. Eu acabei de falar para vocês que tem pouca levedura. Então, não vai adiantar você coletar um suave e mandar, entendeu? Então, a chance de você não pegar a levedura é grande. Então, tem que realmente mandar fragmento cutâneo. Tem que marcar uma biópsia e fazer e mandar um fragmento cutâneo para cultura, tá? Acho que de esporo era isso. Bom, vou falar um pouco de leishmaniose. Leishmaniose é uma doença emergente, né? Uma doença extremamente complexa pra gente. E é uma doença cujo diagnóstico é muito desafiador. Muito. Eu amo leishmaniose, eu adoro, eu me amarro, porque eu gosto dessas doenças que tem um diagnóstico desafiador, sabe?
Mas é realmente, em alguns casos, é muito desafiador, tá? E aí, quando a gente pensa no diagnóstico da leishmaniose, a gente pensa em sorologia, a gente pensa em PCR e a gente pensa em citologia, tá? Bom, os consensos, eles mandam fazer sempre, começar, né, pelo diagnóstico sorológico, RIF e ELISA, mas para aquela pessoa que tem facilidade de olhar a citologia, né, ou então quando é aquele animal que está com todos os linfonodos aumentados e você tem uma forte suspeita de leishmaniose, a citologia é um excelente exame. Porque muitas vezes é difícil, você pega uma sorologia com uma titulação baixa, você fica naquela dúvida, caramba, isso é leish mesmo, não é? Então o exame citológico, ele é aquela prova real, entendeu? É aquela prova de que você vê o parasito. Então te dá uma segurança muito grande naquele diagnóstico. Claro que o PCR faz isso também, né? Mas o PCR já é uma técnica mais cara, né? Uma técnica cujo resultado é mais demorado. Então, a citologia é uma técnica com todas aquelas vantagens que eu falei. É barato, é prático, é rápido. Nem sempre é rápido achar a forma mastigota, tá? Mas, assim, em geral, ela tem essas vantagens. O exame que você vai escolher para fazer no caso suspeito de leishmaniose vai depender das suas lesões. Então, por exemplo, se o animal tem linfadenomegalia, você vai fazer aquela PAF no linfonodo, né? Aquela punção aspirativa por agulha fina. Se o animal tem lesões ulceradas, você pode fazer uma escarificação. Se você quer fazer, por exemplo, uma punção de medula, né? Às vezes a gente faz a punção de medula para fazer PCR. Vale a pena fazer também uma citologia. Às vezes você encontra ali a forma mastigota e você não vai precisar, de repente, fazer a PCR naquele momento. Vai utilizar a PCR mais como acompanhamento, né? A quantitativa, se for tratar, claro. E eu acho que até no caso do tutor escolher não tratar, a gente tem uma segurança, né? Nos casos de eutanásia, a gente tem uma segurança ao falar assim, olha, eu achei o agente, o teu animal tem realmente a doença, né? Então, eu acho que as vantagens da citologia estão por aí. O infiltrado vai ser piogranulomatoso e da mesma forma como na esporotricose, a gente procura as formas amastigotas dentro de macrófagos. Elas são bem características. Não é, assim, claro, citologia não tem jeito, é treino. Então, você tem que treinar. Mas quando você acostuma e você encontra ela, né, quando você já tá com ele treinado, você tem uma segurança ao falar, realmente isso é leishmaniose, infelizmente. Acho que... Deixa eu ver. Então... o Thiago tá falando aqui do meu lado para eu terminar por aqui, eu acho que ele tem razão. Porque os dois últimos tópicos que eu ia falar, acho que assim... Acho que você já falou um pouco sobre, um pouco deles, é verdade, né? Então, e eu acho que eu já tô falando demais. Foi a live mais longa desde a história do E nada, foi nada. Eu vou fazer umas 3 perguntas. Tá bom. E aí a gente encerra, porque tá dentro do tema. Tá dentro do tempo que a gente costuma fazer. Vou escolher então aqui. Você quer escolher alguma delas? Pode escolher. Bom, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu abrir. Não, eu não tenho como abrir. Mentira, porque tá no meu celular e eu tô usando o celular. Pode escolher você. Porque eu lembro que tinha algumas que eram bem interessantes. Bom, algumas a gente já respondeu, né? Vai, escolhe. Sim. Bom, por exemplo, você já falou sobre a fita adesiva, né, da coloração. Uma legal. Poderia falar sobre tricograma? Como se realiza essa avaliação e quando solicitar? Então, o tricograma, ele na verdade, ele não fica enquadrado dentro das técnicas citológicas pelo... Isso, porque a técnica citológica, conforme eu falei lá no início, ele envolve a avaliação das células mesmo, né? No tricograma a gente não faz isso. Mas é uma pergunta bem pertinente de qualquer forma. Como é que a gente vai fazer o tricograma? A gente vai coletar o pelo, então você vai arrancar mesmo o pelo, né? Você coloca um pouco de solução fisiológica numa lâmina. Você pode, inclusive, usar clarificante, dependendo da sua suspeita, tá? E aí você coloca os pelos, tenta colocar eles não muito embolados, né? Um pouquinho separados e numa mesma direção, porque isso vai facilitar na visualização. E aí você...
e para contar os bulbos, né? Avaliar como é que tá o crescimento do pelo, como é que tá a fase de crescimento. E aí você vai pegar uma lamínula e colocar em cima, entendeu? E aí você pode avaliar isso, por exemplo, em casos de o animal está apresentando hipotricose, alopecia, para você ver como é que está a fase de crescimento do pelo. Você pode usar, por exemplo, para fazer diagnóstico de dermatofitose. Não é nada simples, eu não consigo fazer, mas tem como fazer. E aí usar o clarificante pode ajudar, entendeu? Porque facilita ver os artroconídeos, né? Você pode usar até mesmo para o diagnóstico de demodicose. Os ácaros, eles ficam internos no folículo, né? Então é muito bonitinho quando a gente consegue fechar o diagnóstico de demodicose assim. O ácaro vem agarradinho no pelo mesmo, é muito lindo. Isso. E aí... pode falar, não, pode próximo. Falar. Não, pode falar. É basicamente isso, tá? Tem uma pergunta que fizeram durante a live que eu achei legal. O tempo de evolução interfere no tipo de infiltrado? Por exemplo, o paciente crônico tem mais chances de ter um infiltrado macrofágico ou não tem essa relação? Cara, é legal que eu tava conversando isso ontem. Eu tava vindo do trabalho ontem com o Thiago e a gente tava trocando uma ideia no carro sobre isso, né? Influencia com certeza, tá? Os macrófagos, eles vêm numa resposta mais tardia, né? Então, é muito mais comum a gente encontrar em lesões mais crônicas mesmo, tá? Perfeito. Perguntaram aqui, nas otites fúngicas, você manipula algum otológico? Otológico com apenas antifúngico? Então, na verdade, eu uso mais o tratamento separado no caso das otites bacterianas. Tá? No caso das otites fúngicas, em geral, eu não costumo manipular tanto. Mas assim, não é porque eu não gosto, é por falta de experiência mesmo, sabe? Então eu costumo usar mais as medicações prontas, e aí é difícil você achar uma que tenha só o antifúngico. Você acha que tem só o antibacteriano, mas só o antifúngico não, né? Mas assim, em geral, a otite por malacésia, naquele caso que eu falei, quando ela é uma otite ceruminosa, que não tem um número tão grande assim de malacésias, de micro-organismos, eu costumo ver uma resposta boa com um cirominolítico, tá? Então acho que vale a pena tentar dessa forma. E aí, se não responder bem, aí você entra com um tratamento mais específico. Tá ótimo. Vou para a última pergunta. Qual o tipo de lesão que você não recomendaria se utilizar a citologia no diagnóstico? Então, essa pergunta eu achei ela muito capciosa, né? Sim. Eu até falei com o Thiago que, assim, a gente conversou um pouco sobre lesões muito secas, né? Onde a gente não consegue esfoliar muito material. Mas, assim, nem sempre, como eu falei para vocês, às vezes a fita adesiva, ela vai ajudar nas lesões secas, né? Bom, o que eu consigo pensar? Lesões muito inflamadas. Então, de repente, não é que você não vai fazer a citologia. É que você não vai fazer a citologia naquele momento. Você pode primeiro desinflamar aquela lesão. Às vezes, por exemplo, tem um caso que o Thiago atendeu no mês passado que eu achei muito legal. Foi um gato que estava com um sintoma respiratório e ele tinha histoplasmose. Só que ele também tinha muita bactéria no pulmão. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram a citologia, né? Tinha uma massa mesmo, eles fizeram a citologia, mandaram para a cultura fúngica, só que deu negativo. Só que, na verdade, deu negativo porque tinha tanta bactéria que a bactéria inibiu o crescimento fúngico, entendeu? Então, nesses casos onde tem muita infecção, onde tem muita inflamação, às vezes não vale a pena você fazer a citologia naquele momento, tá? E a outra situação que eu pensei, que na verdade não está tão ligada à doença, mas está mais ligada à realidade, é o seguinte. Muitas vezes a gente atende tutores que não têm condições financeiras de fazer vários exames. Essa é a realidade, né? E a gente precisa se adequar a isso. Não adianta ser aquele veterinário cabeça fechada. Eu quero isso, tem que ser isso, então vai procurar outro. Não. A gente tem que ajudar a pessoa na melhor forma possível. Então, por exemplo, eu pego uma suspeita de esporotricose num cão. E quando eu tô atendendo e eu vou fazer a citologia, né? Eu faço, não tem problema, eu olho. Mas, por exemplo, se for um caso onde você vai ter que cobrar pelo exame e o tutor não tiver muito dinheiro para fazer,
vale mais a pena você não fazer a citologia, se você tiver uma suspeita forte daquela doença, e optar por fazer a biópsia com cultura fúngica, entendeu? Em alguns casos, é claro, o ideal é fazer biópsia, mandar um fragmento para histopatologia e outro fragmento para cultura fúngica, porque por conta dos diagnósticos diferenciais, às vezes você está pensando uma coisa e é outra. E a gente também pode fechar o diagnóstico de esporo através da histopatologia corando com um PAS, né? Mas, se eu tiver que escolher uma, entendeu? Aí eu não faria histologia nesse caso, sabe? Se eu tivesse, por exemplo, que escolher a mesma coisa, eu penso num animal com suspeita de leishmaniose. Eu tenho que escolher uma histologia ou uma rifeliza. Eu vou escolher rifeliza, entendeu? Porque eu não sei se eu vou encontrar a forma mastigota naquela amostra. Então, é melhor eu optar por aquele exame que é como se fosse o padrão ouro daquela doença, né? É o que eu tenho mais chances de conseguir fechar o diagnóstico. Eu consegui pensar nisso. Foi ótimo. Agora, o último que perguntaram aqui, quais seriam as dicas que você dá para quem está iniciando nessa vida de dermato/citologia? Então, bom, eu posso falar um pouco sobre como é que foi a minha trajetória, tá? Citologia é extremamente complexo, né? Mas eu aprendi acompanhando pessoas que sabem muito. Então, claro, o início, eu acho que ele vem por aí. Você pega o livro, você tem que ser curioso. Eu acho que citologia vem muito disso. No início, você vai olhar o microscópio e você não vai entender nada do que está acontecendo aí. E eu posso falar para vocês que durante a minha graduação, gente, eu já desmaiei numa prova de histologia. É verdade isso, é verdade. Olha como eu tinha muito medo de microscópio, muito medo, sabe? Eu não conseguia focar direito, então eu tinha muita dificuldade. E é engraçado, porque eu só fui começar a fazer essa correlação entre a citologia, entre a patologia e a clínica depois que eu já estava formada. Aí eu falei, putz, que droga, eu devia ter dado mais valor a disciplinas lá atrás, entendeu? Mas não tem jeito, a gente só vê lá na frente. E aí eu vou falar para vocês que assim, eu acho que no início você precisa acompanhar alguém que sabe. Porque ficar quebrando a cabeça na citologia sozinho, no início é um pouco difícil, sabe? Então, eu tive aí grandes mestres, né? Professor Júlio, meu orientador. Teve o Tiago, a Carol, o Tiago, meu namorado. Então, muitas pessoas aí que me auxiliaram nesse caminho. E eu sinto que eu tô assim, no comecinho, sabe? Eu, inclusive, tô com planos aí de passar a estudar mais histologia, comprar um microscópio para mim, porque eu ainda não tenho um microscópio em casa, só na clínica e no trabalho, né, na rural. Então, eu acho que eu tô só começando. Então, eu acho que, assim, basicamente, como qualquer coisa na vida, é se interessar pelaquilo, ser curioso e acompanhar pessoas que sabem e chegar em casa e estudar. Se você não tem um microscópio, vai estudar no livro, sabe? É isso, gruda com quem sabe, que aí você vai aprendendo um pouquinho. Vai por osmose um pouquinho. Assim. Bruna, queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço. A live foi um super sucesso, esclareceu várias dúvidas. Aí, quem ainda tiver dúvida, manda para o nosso perfil que a gente encaminha para a Bruna, ou então pode encaminhar para o perfil dela. E é isso, gente. A gente pode marcar uma próxima live com outros tópicos. Sim, com certeza. Eu tava nervosa antes de fazer, mas na hora eu gostei, foi legal. Foi ótimo, foi incrível. Aí, muito obrigada mesmo. Se tiver alguma dúvida que eu não tenha respondido aqui, pode vir falar comigo no privado, que no que eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Ela é ótima, gente. Beijão, obrigada. gente. Um beijão. Tchau. Um adendo muito importante sobre as piodermites, que é falar um pouco sobre... Um pouco mesmo, vai ser 1 minuto, sobre os cuidados no tratamento do cão com piodermite por conta da resistência bacteriana, né? Eu trabalhei com isso no meu mestrado, é um assunto extremamente relevante. E aí, o que eu queria falar com vocês quando vocês encontrarem casos de piodermite? Gente, piodermite é uma doença que é secundária a outras dermatopatias. Ela não é primária, não é. A gente até vê lá no livro, né, que ela pode ser primária, mas, assim, são raríssimos os casos, e mesmo os casos que vêm como primária, a gente fica na dúvida, realmente, se ela é primária ou se tem alguma doença secundária ali que não foi identificada, né, que não foi tão simples de ser identificada, sabe?
Então, Sim. tentem fechar qual é a doença de base, porque senão o que vai acontecer? O que eu pego sempre na minha rotina? Aquele doutor que chega para mim e fala assim, olha, eu não aguento mais, o meu cachorro fica bem quando faz o tratamento e quando para o tratamento as lesões voltam. E aí vem aquele quadro clássico de piodermite que o animal já fez antibiótico 10, 15 vezes, às vezes, sabe? E o que faltou? O tratamento da piodermite estava corretíssimo. O que faltou, na verdade, foi a identificação da doença de base, que eu falei da atopia, mas pode ser uma doença parasitária, pode ser uma doença fúngica, pode ser uma doença endócrina. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Essa semana, eu peguei o caso de um paciente, acho que o nome dele é Ozzy, e aí eu peguei um MRSA. O que é um MRSA? É um Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? Então, você imagina, geralmente, né, eu falei para vocês que a bactéria que habita a pele do cão, né, que coloniza a pele do cão, é o Staphylococcus pseudointermédios. O Staphylococcus que coloniza a nossa pele é o Staphylococcus aureus. Então, eu peguei uma bactéria super resistente na pele de um cão que eu ainda não consegui identificar qual é a doença de base. Eu tô entre atopia e uma dermatofitose, porque ele ainda não se coça tanto, ainda não tem sinais tão clássicos de atopia. Então, tô aguardando o resultado da doença da cultura fúngica. Mas eu fiquei muito preocupada, porque ele fez o antibiograma e era sensível a um antibiótico. E era sensível só à vancomicina, que é exatamente o antibiótico de última linha usado nas infecções por estafilococcus em humanos, né? A gente não tem nem a possibilidade de usar a vancomicina num animal, entendeu? Então, graças a Deus, era uma piodermite superficial que responde ao tratamento tópico, né? Então, eu tô tentando tratar com clorexidina, mas assim, só de eu ver que tem uma família que tá com cão, que tá com esse tipo de bactéria na pele em casa, eu fico extremamente preocupada, né? E aí, esse apelo que eu faço para vocês. Identifiquem a doença de base que tá por trás da piodermite. Se vocês não conseguirem identificar, não é verdade. Ih, deu uma travadinha.